Olá, tudo bem? Aqui é a Vanessa do canal Plantão Química e hoje eu vou resolver com vocês a segunda parte das atividades do PET, tá? Do oitavo ano da segunda semana do volume 2, tá legal? Ah, e esse daqui é o PET de 2021, beleza? E é o seguinte, aqui eu tô resolvendo a segunda parte das atividades. Porque, como são muitas atividades, eu estou dividindo os vídeos para eles não ficarem muito pesados. Então, se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui em cima o card. E aí você assiste essas outras atividades antes das atividades do vídeo de agora, tá bom? Porque elas são mais simples e são as primeiras, tá legal? E eu quero pedir uma ajuda muito especial para você. Para a gente poder continuar fazendo os vídeos, a gente precisa de um pouquinho de ajuda de financiamento. Mas tranquilo, você não precisa gastar dinheiro com nada. Para poder ajudar a gente, é só ir aqui na descrição do vídeo e clicar no link que você vai receber um código. Esse código você vai usar. Você vai primeiro baixar o aplicativo Kawaii na loja de aplicativos no seu celular ou da sua mãe, do seu pai. Peça permissão para os seus pais para fazer isso, tá bom? E aí lá no aplicativo você vai colocar o código que você recebeu da gente. Quando você fizer isso, você não vai pagar nada, não vai gastar nada. Mas, em compensação, a gente vai ganhar um dinheirinho que vai ajudar a gente a poder fazer mais vídeos para vocês. Tá legal? Então, vamos lá pro vídeo, bora pros exercícios. É o seguinte, gente. Quando eu recebi lá as atividades do PET, eu observei que tinha 2 atividades 3 na lista. Não tem problema, a gente já resolveu a primeira atividade 3 no primeiro vídeo. E aqui no segundo vídeo, a gente vai resolver a segunda atividade 3, tá legal? E é o seguinte, essa atividade pedia para a gente escrever uma inequação ou equação que representasse cada um dos problemas que fossem propostos. E usar o x para designar a incógnita. O que é incógnita? É aquele valor que a gente ainda não sabe, tá bom? E depois, para resolver essa equação ou inequação, e escrever o conjunto solução S do problema. O que é o conjunto solução S? É o conjunto de todos os valores que o x pode assumir naquele problema, tá certo? Então, vamos lá. Aqui na letra A, ele fala que o triplo de um número, como ele não fala o número, a gente vai dizer que esse número é o x. Então, o triplo de um número subtraído de 7 é igual ao dobro desse número mais 2. Então, ó, o triplo de um número seria 3 vezes x, subtraído de 7 é menos 7, isso aí vai ser igual a o dobro desse número, então 2x mais 2. Agora é só resolver. Vou jogar todo mundo que tem x para o mesmo lado, então vou jogar para a esquerda, porque na esquerda tem um número maior de x, e todo mundo que não tem x para o outro lado, tá? Então, ó, o menos 7 vira mais 7 quando ele troca de lado, e o 2x vira menos 2x quando ele troca de lado, tá? Foi esse esquema aqui que eu fiz. Agora, é só resolver. Então, eu vou ficar aqui que x é igual a 9, tá certo? Então, o nosso conjunto solução, a gente representa dessa forma. Que o x pertencendo a R, ou seja, pertencendo aos números reais, o x tem que ser igual a 9, tá certo? Prontinho. Aqui na B, ele fala que a metade de um número mais 8 é maior ou igual a 20. Então, ó, isso quer dizer que metade é sobre 2, então x sobre 2 mais 8, sinal de maior ou igual a 20. Mesmo esquema que a gente vem fazendo até agora. Todo mundo que tem x fica de um lado, todo mundo que não tem vai para o outro. Então, eu vou jogar o 8 para o outro lado da minha equação. E ele vai como menos 8. Resolvendo, vai virar 12. Agora, eu tenho x sobre 2, eu preciso mandar esse 2 para o outro lado da minha equação. Como ele está dividindo, ele vai multiplicando, tá certo? E 2 vezes 12 dá 24. Então, meu x tem que ser maior ou igual a 24. E o nosso conjunto solução é que, se o x for real, ele tem que ser maior ou igual a 24. Aqui na D, ele fala o seguinte, que o dobro de um número somado de 1 é igual ao maior número natural de 2 algarismos. Então, aqui, vocês estão vendo que ele está falando de maior número natural de 2 algarismos? Pois é. O maior algarismo que existe
é o 9. Então, o maior número de dois algarismos vai ser o 99, tá certo? Então, isso aqui significa pra gente que 2x mais 1 é igual a 99. Vou jogar esse 1 para o outro lado, diminuindo. Então, esse 99 vai virar 98. E agora eu vou mandar esse 2 que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Então, eu fico com 98 sobre 2, que é 49. Tá legal? E aí, o nosso conjunto solução é que se o x pertence a R, o x tem que ser igual a 49, beleza? Aqui na D, ele está pedindo o quádruplo de um número menos 5 é maior que o seu triplo mais 11. Ou seja, 4 vezes o x menos 5 é maior do que 3 vezes x mais 11. Então, vou jogar o 3x para a esquerda e o menos 5 para a direita. Tá? Então, a gente vai ficar ali na esquerda com x tem que ser maior do que 16. Então, esse vai ser o nosso conjunto solução, tá certo? Aqui na E, ele está falando o seguinte, que a quinta parte de um número é igual a esse número menos 12. Isso quer dizer o quê? Que x sobre 5 é igual a x menos 12. Vou jogar todo mundo que tem x para o mesmo lado, tá? Ah, ó, o que eu fiz aqui? Eu já joguei, na verdade, o 5 multiplicando os dois termos, para a gente tirar aquela fraçãozinha chata que tá ali, tá bom? E aí, aplicando a distributiva, a gente acha que x é igual a 5x menos 60. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar todo mundo que tem x para a direita, que é onde tem mais x, e todo mundo que não tem x para a esquerda. Então, a gente vai chegar que 4x tem que dar 60. O 4 eu vou jogar para o lado esquerdo agora, dividindo. Então, o meu x tem que ser igual a 15. Então, esse daqui seria o nosso conjunto de solução desse problema, beleza? E na F, ele fala que a sexta parte de um número mais o seu dobro é menor ou igual ao seu triplo. Então, seria o mesmo escrever isso daqui. Presta atenção no que vai acontecer nesse problema, já que todos os termos têm x, tá certo? Vamos resolver. Ó, vou começar jogando todo mundo que tem x para o mesmo lado. Então, lá na esquerda ficou 0, porque todos foram para o outro lado da equação, tá certo? Agora, eu já resolvi 3x menos 2x, deu x, tá certo? Igualei as duas frações, como aqui era 1, virou 6x sobre 6. Agora, eu posso fazer a continha, tá certo? Só que com isso, eu tenho um número, que aqui vai dar 5 sobre 6x, tem que ser maior ou igual a 0. Só que para isso, quando eu mandar esse número para lá dividindo, ou multiplicando, 0 vezes qualquer número continua sendo 0, e 0 dividido por qualquer número também é 0. Então, o meu x vai ser maior ou igual a 0, tá legal? Prontinho. Bom, depois daquela atividade 3, a gente tinha uma atividade 6. Não tinha atividade 4, nem 5, nem 6. 4 nem 5. Bom, paciência. Vamos lá para a nossa atividade 6. Ele está falando aqui que o preço do litro da gasolina aumentou 5%. Sendo que, antes do aumento, o posto anunciava uma promoção de 4,199 o litro. Então, a pessoa questionou a mãe que ia abastecer se existia esse valor de dinheiro com 3 casas decimais. E ela falou que não, que a gente deveria arredondar para 4,20. Ela pagou R$ 126 no total de gasolina. E ele quer saber quantos litros de gasolina ela colocou no carro. Bom, se a gente sabe ali o preço da gasolina, que é de 4,20 por litro, e ela pagou um valor bem maior, significa que ela comprou vários litros. E para achar o número de litros, basta dividir o valor que ela pagou pelo valor de cada litro, tá certo? Então, a gente acha como resultado que ela comprou, na verdade, 30 litros de gasolina, beleza? Aí depois ele pergunta pra gente qual é o preço do litro da gasolina após o aumento. Então, a gente tem que aplicar aquele aumento ali de 5%. O que é isso? Significa que a gente vai pegar o preço original, tá certo? Multiplicar ele por 100%
e somar com a multiplicação dele por 5%, tá certo? Que é a mesma coisa que multiplicar ele por 105%. Aí a gente lembra que 105% é a mesma coisa que 105 sobre 100, tá certo? Então, eu vou multiplicar esse valor por 105 e dividir por 100. Então, a gente chega a um resultado de que o posto provavelmente está anunciando essa gasolina por R$ 4,325 por litro, tá certo? Depois ele fala o seguinte, que o papai, ele perdeu a promoção, então ele pagou mais caro, tá? E ele colocou 40 litros de gasolina no carro. Ele quer saber quanto que ele pagou. Bom, pagando 1 litro, a gente paga aquele valor ali em cima. Pagando 40, a gente vai ter que pagar 40 vezes aquele valor, tá certo? Então, o papai pagou R$ 176 no total por esses 40 litros de gasolina, beleza? E aqui no finalzinho do problema, ele fala, né, que o preço pago para abastecer o carro com a gasolina e a quantidade de litros que são colocados no carro são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. O que significa isso? Dizer que são diretamente proporcionais quer dizer que quando um número aumenta, o outro número também vai aumentar e na mesma proporção, tá bom? Se eles fossem inversamente proporcionais, quando o primeiro número aumenta, o outro número iria diminuir, mas na mesma proporção, beleza? Só que sempre que a gente compra um produto, quanto mais produto a gente compra, mais a gente gasta, não é? Então, na verdade, o preço pago, ele sempre vai ser diretamente proporcional ao número de litros que são colocados na gasolina, tá legal? E bom, chegamos na atividade 7 e ela fala o seguinte: meu irmão começou a trabalhar como vendedor em um depósito de material de construção e aí ele dá aqui o valor do fixo do salário e diz que além disso ele ganha mais 3% do total das vendas dele, tá certo? E ele pede para a gente começar escrevendo como seria esse salário numa equação do segundo grau. Então, eu pensei o quê? Que se x é o nosso salário, ele vai ser 1.200 mais 3 sobre 100, que é 3%, vezes o valor das vendas, beleza? Agora aqui, ele está pedindo para a gente preencher essa tabela, primeiro com o valor de 3% do total das vendas e depois com o valor do salário do irmão, tá? Então, olha, na primeira etapa, vamos multiplicar todos esses valores por 3 e dividir por 100. Estou fazendo isso com todos. No quinto mês, vocês estão vendo que deu zero, né? Foi porque como o irmão ficou doente, ele não fez nenhuma venda. Então, ele vai ganhar o salário dele base, mas ele não vai ganhar comissão, tá bom? Então, a comissão dele é zero. E o salário dele vai ser o quê? Vai ser aqueles 1.200 mais o valor da comissão, que é o de cima. Então, é só pegar esses valores de cima e somar com 1.200, beleza? Na próxima etapa, ele pede para a gente marcar esses números aqui no gráfico. Eu já marquei. Vocês podem ver que todos ficaram muito próximos, porque o nosso gráfico, ele vai de 0 até 5.000, mais ou menos, né? Que estaria aqui. Sendo que todos os valores estão muito próximos de 1.200 e 1.300. Então, acaba que todos ficam dentro desses quadradinhos aqui. Tem uma variação, mas é uma variação pequena, tá certo? E na A, ele está perguntando para a gente qual foi o mês que ele recebeu o maior salário. Então, a gente ir na tabela, na parte de salário, e identificar o maior valor. Isso aconteceu lá no terceiro mês, tá certo? Na B, ele pede qual é o mês que ele recebeu o menor salário. Então, é só olhar na tabela o valor do menor salário, que foi, por consequência, o quinto mês, que foi aquele mês que ele não teve comissão, tá certo? E na C, ele pede para analisar o gráfico e ver se existe a possibilidade de ter o salário representado no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Tá legal? O que a gente tem que pensar aqui nesse caso? O nosso gráfico, ele está relacionando o número do mês com o valor do salário. Bom, a partir do momento que o funcionário, que é o irmão, começou a trabalhar na empresa, é que o tempo começa a contar, né? Então, não tem como a gente ter um número de mês negativo, tá certo?
Então, a gente não pode ter esse eixo aqui para cá. Os pontos só podem ficar para esse lado aqui do eixo. Agora, vamos pensar no salário. O salário tem que ser positivo, não é? Ninguém quer ir trabalhar e ter que pagar para o seu patrão um valor. Pelo contrário, você trabalha para receber um salário. Então, o salário também não pode ser um valor negativo. Ele também tem que ser positivo. Então, apenas os valores que são salário positivo e mês positivo é que são permitidos para o nosso problema. Isso quer dizer o quê? Que no gráfico, apenas os valores que estão aqui nesse primeiro quadrante são permitidos, tá legal? Então, não existe a possibilidade da gente ter a representação do salário nos outros quadrantes de um plano cartesiano, beleza? Foi isso que eu expliquei aqui nessa frasezinha. É claro, você fica à vontade para entender e adaptar aí para o seu jeito de explicar, beleza? E chegamos à atividade 8. Ele fala aqui pra gente que a soma de dois números consecutivos é igual a 25, e aí ele quer saber qual é o valor do menor número deles. O que foi a primeira coisa que eu pensei? Se são dois números consecutivos, um número é o x. E o próximo número, o consecutivo a ele, é x mais 1, tá certo? E se eu somar x mais 1, tem que dar 25. Então, ó, já vou juntar aqueles dois x ali, tá certo? Tá ali embaixo. E joguei o mais 1 para o outro lado, subtraindo. Então, eu cheguei que 2x vai ser igual a 24. A gente joga o 2 dividindo para o outro lado. Então, a gente chega que x tem que ser igual a 12. Então, o menor valor, o menor número é o 12. O maior seria o 13, mas a questão está pedindo o menor, beleza? Chegamos, então, à atividade 9, que ele fala para gente o triplo de um número somado a 4 é igual a 28. Qual é o valor desse número, tá? Então, vamos escrever esse problema, que a gente fica aqui 3x mais 4 seria igual a 28. Jogo 4 para o outro lado, vai virar 24. Agora, eu jogo o 3 para o outro lado, dividindo. Aqui não devia estar aqui, tá certo? Devia estar aqui. E 24 sobre 3 é igual a 8, tá certo? E aí, a gente chega aqui na resposta letra C, beleza? Na atividade 10, ele fala que meu tio é 8 anos mais velho que meu pai. Se meu pai tem 43 anos, quantos anos tem meu tio? Bom, se o tio tem 8 anos a mais do que o pai, ele tem 43 mais 8, que é 51, beleza? Na 11, ele fala pra gente que na questão 10, se eu não soubesse a idade certa do meu pai e falasse que ele tem mais de 40 anos, qual seria a expressão algébrica? E aí eles pedem pra gente escrever a expressão e responder se é uma equação ou uma inequação. Então, o que eu pensei aqui? Que o pai, que está representado por P, a idade dele mais 8 tem que dar a idade do tio, que é o T, tá certo? Como a gente sabe ali do problema que o pai tem que ter mais de 40 anos, eu vou substituir ali em cima, onde tem P, por maior do que 40, tá? Então, hoje, comecei jogando o 8 para cá, subtraindo para isolar o P, tá bom? Então, T menos 8 tem que dar maior do que 40. Resolvendo, a gente chega que o tio tem que ter mais de 48 anos, já que o pai tem mais de 40, tá legal? E isso daqui é uma inequação, porque não existe apenas um valor de idade que o tio poderia ter. Existem muitos valores, tá? Desde que todos sejam maiores do que 48, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa resolução. Se você gostou, por favor, ajuda a gente, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou dessa resolução, beleza? E se você quiser ajudar ainda mais a gente, sem gastar nem um centavo com isso, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem um link para você clicar e nele você vai receber um código. Esse código você vai usar baixando o aplicativo do Kawaii no seu celular, ou da sua mãe, do seu pai, ou de todo mundo, quanto mais melhor. E aí, quando você entra no aplicativo, você coloca esse número, e esse número vai fazer com que a gente receba um dinheirinho para a gente poder trabalhar mais fazendo esses vídeos cada vez mais rápido para você. Isso não vai custar nada para você. Quem paga pra gente é o Kawaii, beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um beijão!
e tchau, tchau. Até a próxima semana.